sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Estamos na mensagem de número 93, cujo título da mensagem é O Livro na Mão Direita. Amém, graças a Deus. E é uma mensagem que nós vamos entrar no capítulo 5 de Apocalipse. Provavelmente, é claro, nós não vamos falar todo o capítulo 5 hoje, apesar de ser um capítulo também curto, assim como o capítulo 4 era um capítulo curto, o capítulo 5 também é um capítulo curto. E, na verdade, o capítulo 5, amados irmãos, é uma continuação do capítulo 4. Então, irmãos, enquanto nós estivermos desfrutando do capítulo 5, entendam que nós estamos continuando o que terminou no capítulo 4, tá? Então, quando foi estabelecido capítulos na Bíblia, que isso obviamente não estava no original, né? Foi colocado os números dos capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4, assim por diante, isso não estava no original. Então, entendam que o que aconteceu ali no início, no capítulo 4, está continuando no capítulo 5. Não havia pausa, tá bom? Houve uma pausa aí em termos de capítulo no livro. Então, vamos lá. Eu quero pedir para os irmãos não se esquecerem como nós terminamos a última mensagem, não é? A última mensagem nós falamos que do louvor, vocês se recordam disso, né? Que lá no capítulo 4, terminou o capítulo 4 com os 24 anciãos e os quatro seres viventes louvando a Deus. Vocês se recordam, né? Por exemplo, os seres viventes falando lá no versículo 8 do capítulo 4, falando assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então eles estavam louvando o Deus triuno, né? Louvando o Pai, mas na pessoa do Deus triuno, porque eram três santos, né? Santo, Santo, Santo. É o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito. É claro que o Filho realmente ele não apareceu aqui ainda. O filho vai aparecer no capítulo 5. Hoje vocês vão ver o filho aparecendo. Mas eu tô falando do Deus triuno. E aí eles falam, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tá? É um Senhor só, mas se fala em três pessoas. Aquele que era, não é? Aquele que era, quem é? É o Pai. Aquele que é, quem é aquele que é? O Espírito. E aquele que há de vir é o Senhor Jesus, né? Então, eles estão louvando e proclamando, na verdade, né? Uma proclamação. E eu estava aqui, eu faço as minhas anotações aqui, enquanto eu vou preparar uma mensagem, eu faço anotações no meu caderninho. É um caderninho, chama-se Diário do Peregrino, tá? É só um caderninho de anotações, que eu faço minhas anotações aqui para poder, tá vendo? Tá tudo vazio, né? A parte vazia, a parte escrita está aqui, né? A parte que eu já anotei está aqui, eu vou anotando está aqui. Mas, é, incrivelmente, nesse livrinho aqui, que está vazio, né? Mas na parte vazia, claro, que eu não anotei ainda, tem umas frasezinhas, tá vendo? Quase toda parte tem umas frasezinhas que eles colocam aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque a frase aqui, dessa mensagem de hoje que eu estou anotando, coincidentemente, não é? Claro que não é coincidência, está escrito assim, ó, que eu anotei hoje, ó, essa frasezinha que vem no próprio caderno, está assim, olha que coisa rica. Quer estar onde vive, quer estar onde, vou ler para os irmãos, quer estar onde viverei para sempre, e na companhia daqueles que clamam continuamente, Santo, Santo, Santo. Não é tremendo? É justamente isso que os quatro seres viventes proclamam. Eles proclamam santo, santo e santo. Então a frasezinha fala aqui: quero estar onde viverei para sempre e na companhia daqueles que clamam continuamente santo, santo, santo. Irmãos, então nós vimos que se você se recorda, que os 24 anciãos representam a representam os anjos mais antigos, né? Os que dominam, os anjos diante de Deus, que dominam sobre todos os anjos, dominam sobre toda a terra por Deus, né? Então,
Por que chama anciãos? Porque eles são os mais antigos, tá? São anciãos. Anciãos quer dizer pessoas antigas. Então, eles são os mais antigos da criação. Quem são os mais antigos da criação? Na hora que Deus criou todo o universo, Deus criou primeiro os anjos. Depois Deus criou, nós vemos ali na recriação ali de Gênesis capítulo 1, versículo capítulo 1, do capítulo 1 e no final do capítulo 1, né? E o capítulo 2, nós vemos como é que Deus foi criando. Deus criou céus, terra, tal, criou os animais, depois criou o homem. Então, mas antes de Deus criar todo o universo, quem Deus criou primeiro? Os anjos. Então, esses 24 anciãos, a palavra ancião quer dizer maduro, idoso, antigo, né? Então, os 24 anciãos representam os 24 anjos, né? Mais antigos da criação de Deus, por isso são anciãos, que dominam sobre toda essa terra temporariamente, por enquanto, eles são os reis e sacerdotes hoje, por Deus, né? Para administrar essa terra. E eles também administram sobre todos os outros anjos, né? Então, existem milhares de milhões de anjos, mas os 24 anciãos dominam sobre todos esses anjos e sobre toda a terra atualmente. E quem são os quatro seres viventes? Seres, quer dizer ser, né? É um ser. Vivente, quer dizer vivo. Então, os quatro seres viventes são quatro seres que representam todas as criaturas, seres vivos, tá? Então, os quatro seres viventes representam todos os seres vivos, por isso são seres viventes que vivem, tá? Então, eles representam todos os seres. Nós já falamos falamos para os irmãos. Então, termina o capítulo 4 com o louvor, a proclamação e o louvor dos quatro seres viventes e dos 24 anciãos. Então, os 24 seres viventes estão proclamando, depois 24 anciãos e os seres viventes começam a adorar, não é? E nós vimos como a questão do louvor, ele está muito ligado com a proclamação, não é? O louvor é uma proclamação, nós precisamos proclamar e louvar. Mas aí, irmãos, eu queria, antes de nós entrarmos aqui no capítulo 5, e queria recapitular rápido com os irmãos aqui, que o capítulo 4, como já disse para os irmãos nas mensagens anteriores, o capítulo 4 de Apocalipse, ele mostra a visão de João, quando João foi arrebatado em espírito, né? O trono de Deus lá no céu, lá no terceiro céu. E João, ele viu que no capítulo 4, que a cena que domina o capítulo 4 é o trono de Deus. Falamos muito isso na mensagem passada. Então, ele viu o trono de Deus, tá? E ele viu que o que está acontecendo no capítulo 4 e 5 é a visão quando Cristo ascendeu, havia acabado de morrer e ascendeu aos céus. Eu expliquei isso para os irmãos. Nunca esqueçam isso. Lembre-se, né? Ah, ali a visão de que o que aconteceu, por exemplo, quando o Senhor Jesus, lá em Atos capítulo 1, ele aparece para os discípulos e ele vai ascendendo aos céus, os discípulos vão olhando, ele ascendendo ao céu, aí quando ele entra, ele, próximo do céu, ele é encoberto com nuvens e some. Então é essa hora que o Senhor é encoberto com nuvens e some, desse ponto diante nós não sabíamos o que havia acontecido. E aqui em Apocalipse 4 e 5 mostra o que aconteceu. Depois que o Senhor sobe das nuvens lá para o céu, é que mostra aqui em 4 e 5. Então, o capítulo 5 é uma continuação disso, tá, irmão? A continuação do que está acontecendo. Então, não houve pausa. E tem esses louvores todos, né? Os 24 anciãos e os quatro seres viventes louvando a Deus. E nós falamos muito da importância desse louvor, que exemplo que é para nós. E aí começa o capítulo 5. Então, tudo isso precisa estar na cabeça dos irmãos, tá? Precisa estar bem claro mesmo. Eu vou fazer aqui um resumo rápido, uma visão de panorâmica de helicóptero por cima, bem rápido aqui, do capítulo 5 até o capítulo, com vocês, muito rápido, tá? Do capítulo 5 até o capítulo 4 e 5 até o capítulo 11. Lembre-se que Apocalipse, ele é dividido em duas metades. Já falei para vocês, não sei se vocês se recordam, né? No capítulo. Presta bem atenção, irmãos, isso não é difícil, tá? Não tem nada de difícil aqui, é muito fácil de entender. Só presta, irmãos, preste só atenção, tá? Apocalipse tem 22 capítulos.
do capítulo 1 ao capítulo 11, o Senhor mostra tudo que vai acontecer. Tudo, tudo. Até o reino milenar. Tudo vai acontecer, do capítulo 1 ao capítulo 11. Porém, do capítulo 1 ao capítulo 11, nessa visão que o Senhor mostra tudo o que vai acontecer, o Senhor mostra de maneira sucinta, sem mostrar detalhes, tá? De maneira resumida, tá bom? Aí, quando chega no capítulo 12, até o capítulo 11, mostra tudo que vai acontecer de maneira sucinta, sem mostrar detalhes. Do capítulo 12 até o final, vai repetir tudo de novo que mostrou no capítulo 1 ao, quer dizer, entre aspas, né? No capítulo 1 até o capítulo 11, vai repetir tudo de novo, porém agora de uma maneira não mais sucinta, mostrando os principais detalhes. Também não é tudo de novo, mas mostrar os principais detalhes, agora focando nos detalhes principais, detalhando, falando detalhes principais do que aconteceu entre o capítulo 1 e o capítulo 11. Então, o capítulo 12 em diante, até o final, é um detalhamento de principais coisas, não todas, mas de principais coisas que aconteceu isso que a Apocalipse já havia mostrado de maneira sucinta do capítulo 1 ao capítulo 11. Não está entendendo? Isso é importante estar na cabeça. Muito importante, tá? É assim que é o livro. Não fomos nós que inventamos, é assim. Então tem que entender assim, tá? Entenderam, irmãos? Gravaram isso? Então eu vou repetir de novo. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o Senhor nos mostra tudo o que vai acontecer, mas de maneira resumida. Do capítulo 12 até o final do livro 22, o Senhor vai voltar novamente, mostrando do começo tudo que vai acontecer, mas agora citando só os principais eventos de maneira detalhada. Tá bom? Então, isso gravou, né? Agora vamos fazer uma recapitulação rápida do capítulo 4 e 5 aqui até o 11, tá? E eu quero que você acompanhe na sua Bíblia aí. Acompanhe na sua Bíblia. Eu vou fazer isso aí, mas eu quero que vocês vão lendo na Bíblia junto comigo, porque eu vou ler só os títulos, tá? Dos capítulos para vocês entenderem. Então, vamos lá. O que que mostra do capítulo 4 e 5 até o capítulo 11? Vai mostrar tudo que vai acontecer, mas de maneira resumida, né? E eu vou resumir mais ainda, sem detalhes, só para mostrar para vocês. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que que eu estou fazendo isso. Por que que eu estou querendo fazer isso agora? Porque tem um princípio maravilhoso em tudo isso, tá? Então vamos lá. Acompanhe na sua Bíblia. Então, no capítulo 4 e 5, mostra a cena quando o Senhor ascendeu ao céu, depois que ele havia sido morto, ressuscitado, aí o Senhor entra nos céus, tá? Então é o 4 e 5. E aí, o que que nós vemos no capítulo 4? Nós vemos, no capítulo 5, no que não vamos entrar hoje, nós vemos um rolo, um livro, tá? Esse livro, daqui a pouco eu vou ler o livro, o capítulo todo com você. Nesse livro, que na verdade esse livro não é que nem um livro assim, ó. Quando fala livro, naquela época, os livros não era como um livro assim, por exemplo, ó. Esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui, A Sombra do Calvário, do Hugo Martin, né? Foi um irmão que viveu em 1800 e pouco. Mas eu peguei isso aqui como exemplo, né? Os livros antigamente não eram assim, livros assim como é hoje, ó, tá? Os livros não eram assim. Os livros antigamente, como fala que Apocalipse, era um rolo, era um pergaminho, tá? Pergaminho eram rolos feitos de pele de animais, que foi uma técnica inventada, inclusive, de pegar o pele de animal e fazer tipo uma espécie de papel, não é bem papel, é como se fosse papel, era couro, né? Para eles escreverem. Então, essa técnica foi inventada na cidade de Pérgamo. Lembra da igreja em Pérgamo? Então, foi inventado lá. Então, por isso que chama pergaminho, porque foi inventado na cidade de Pérgamo. Então, eram uns rolos assim. Se vocês observarem o convite que eu enviei para vocês hoje, nessa reunião de hoje, eu botei como é que é esse livro na época. Era um rolo, tá? Um rolo. E tinha que ser aberto, desenrolado assim. Bom? Então, esse rolo, na verdade, eu vou explicar para você daqui a pouquinho o que que é, com detalhe, mas esse rolo é, é tudo que vai acontecer em Apocalipse, daqui para frente, tá? Esse rolo mostra a economia de Deus, o propósito eterno de Deus, a nova aliança.
tá? Então, tudo que vai acontecer, e eu vou detalhar daqui a pouquinho sobre isso, é esse rolo. Estão entendendo? Aí, no capítulo 5 mostra que vocês vão ver que o Senhor Jesus é o único que é digno de desatar esses 7 selos. Só que esse rolo está todo selado. Esse rolo está selado com 7 selos, tá? Esses 7 selos estão tá selado. É um livro que está totalmente selado. Ninguém sabe o que está lá dentro. Por enquanto, tá? Assim, a Apocalipse mostra para nós. Nós vamos ter que Apocalipse mostra tudo que está lá dentro. Mas até que o Senhor abrisse esse livro, no capítulo 5, esse livro, esse rolo estava fechado, selado com 7 selos. À medida que o Senhor for abrindo, só o Senhor é digno de fazer isso, ele vai abrindo os 7 selos, vai revelando o que está escrito ali. E isso é o livro de Apocalipse. E isso é o que fala do capítulo 5 ao capítulo 11, tá? De forma resumida. É o Senhor abrindo esse rolo. Então, o que nós vamos ver a partir do capítulo 5 agora até o capítulo final do capítulo 11 é o desatar, é o abrir de selo após selo desse rolo. À medida que o Senhor vai abrindo esses selos, as coisas vão acontecendo. Ou seja, o Senhor vai abrindo os selos desse livro, esse rolo, e aí as coisas vão acontecendo no universo, uma atrás da outra. Estão entendendo, irmãos? Porque isso é a administração de Deus, é Deus administrando, é Deus julgando todo o universo. Isso é o propósito de Deus, a economia de Deus, é o rolo, tá? Então vamos lá, ó, rapidamente, vamos ver aqui, ó. Então, o capítulo 5 mostra o Senhor pegando esse livro e preparando para abrir ele, que é o único que é digno de abrir, tá? Nós vamos ler o capítulo 5 daqui a pouquinho e irmãos vão entender. Mas vamos lá, vamos ver de forma panorâmica até o 11. Aí no capítulo 6, olha o título aí, ó. O Cordeiro abre os selos, que é o Senhor. Aí o Senhor abre o primeiro selo. Lembra, o livro tem 7 selos. Ele vai abrir o primeiro selo. Aí acontece algo. Nós vamos tudo só ver lá na frente. Aí depois o Senhor abre o segundo selo. Está tudo no capítulo 6. Depois o Senhor abre o terceiro selo. Está no capítulo 6. Eu estou lendo só os subtítulos aí na sua Bíblia. Pode acompanhar aí. Depois o Senhor abre o quarto selo, tá? Aí depois o Senhor abre o quinto selo. E depois o Senhor abre o sexto selo. Então, no capítulo 6, é o Cordeiro abrindo os primeiros 6 selos, tá? E revelando o que está escrito nesses 6 selos para nós. Aí entra o capítulo 7, que é um parêntese. É um parêntese, tá? É uma pausa nessa abertura dos 7 selos, que vai mostrar a visão dos 144 mil selados entre Israel, tá? E a visão dos glorificados. É um parêntese. Aí, o parêntese na abertura desses selos. Aí vai para o capítulo 8. O capítulo 8 vai vir o último selo, a abertura do último selo. Porque eu lembro que o livro tem 7 selos. No capítulo 6 já abriu 6 selos, tá? Falta só o último selo, que é o sétimo. Aí no capítulo 7 é um parêntese. Aí o capítulo 8 vem a abertura do sétimo selo. Estão acompanhando aí, irmãos? Então, eu tô lendo só os subtítulos. Na sua Bíblia deve ter. Eu tô lendo os subtítulos aqui, ó. Esse aqui, ó. Tô lendo subtítulos, tá? Olha aí. Aí, no capítulo 8 é a abertura do último selo, sétimo selo. Quando o Senhor abre o sétimo selo, aí, depois da abertura dos 7 selos, vem 7 trombetas, tá? 7 trombetas, trombetas, 7 trombetas. Essas 7 trombetas acontecem na abertura do sétimo selo. Acompanha aí, ó, no capítulo 8. A primeira trombeta toca, aí acontece algo. A segunda trombeta toca, acontece algo. A terceira trombeta toca, acontece algo, né? E a quarta trombeta toca e acontece algo nesse universo, tá? Então, o capítulo 8 é a abertura do sétimo selo e quando abre 7 selos, toca as primeiras 4 trombetas. São 7 trombetas, faltam 3. Cabe 4 trombetas. Aí o capítulo 9 vem a quinta trombeta e a sexta trombeta. Já foram mais 2. Então, o capítulo 9 é a quinta e a sexta trombeta. Tudo isso está acontecendo dentro do sétimo selo, da abertura do sétimo selo, do último selo. Está entendendo? Então, abre. Vou recapitulando de novo. O senhor pega esse livro, o Senhor Jesus pega esse livro e ele vai abrindo. Aí ele abre os selos. Abre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Aí, quando chega no capítulo 8, abre o sétimo. Abre o sétimo. Dentro do sétimo selo, vai abrindo 7 trombetas. Aí toca a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta. Aí no capítulo 9, a quinta e a sexta trombeta. Aí vem o capítulo 10.
O que é o capítulo 10? Do capítulo 10 até o finalzinho, quase o final, até metade do capítulo 11, entra de novo um segundo parêntese. Um segundo parêntese para explicar algumas coisas. O segundo parêntese, tá? O primeiro parêntese foi lá no capítulo 7. Eu expliquei para vocês, que é os 144 mil dentro de Israel e a visão dos glorificados. E aí, quando chega no capítulo 11, entra o segundo parênteses. O capítulo 10 e o capítulo 11 quase inteiro entra o segundo parênteses. Então, o capítulo 10 vai falar sobre a questão de João, do livro, né, tal, etc. Não estou entrando em detalhes aqui, depois nós vamos ver tudo isso, se assim o Senhor permitir. Aí, quando chega no capítulo 11, vai falar a visão das duas testemunhas. Durante a grande tribulação, haverá duas testemunhas que Deus vai colocar nessa terra aqui para testemunhar por ele, tá? E essas duas testemunhas, a Bíblia vai nos dizer quem são elas, tá? E elas também elas vão estar aqui durante a grande tribulação testemunhando pelo Senhor, e elas serão mortas pelo anticristo, e elas serão ressuscitadas também durante a grande tribulação e vão ascender, ser arrebatadas até o céu. Tudo isso vai acontecer no capítulo 11, essas duas testemunhas. E vocês já devem estar curiosos para saber quem são. E quando chegar no capítulo 11, nós vamos descobrir com detalhe quem são essas duas testemunhas, tá bom? Então é um parêntese. Aí quando chega no metade do capítulo 11, olha aí. Aí acontece a última trombeta, que é a sétima trombeta, tá? A sétima trombeta. E quando abre a sétima trombeta, depois que abrir a sétima trombeta, aí é a última trombeta. O que acontece? Aí Deus vem e solta 7 taças de ira, tá? Só um pouquinho. Aqui eu não consigo mostrar para vocês, tá? Aqui, mas depois eu vou mostrar esse gráficozinho para vocês. Tem um gráficozinho bem atrás de mim, vocês estão vendo ali, ó, aquele quadrinho ali, ó, que ele mostra com detalhe que eu tô falando para vocês, tá? Depois eu vou passar isso para vocês, eu posso passar isso para vocês, para todos vocês, essa imagem, esse quadrinho certinho, para vocês entenderem com precisão isso aqui, tá? Mas vamos lá. Então, quando o Senhor abre a sétima trombeta, que é a última trombeta, aí o Senhor vem e derrama 7 taças de ira, taças de ira, tá? E aí todas essas taças de ira, tudo acontece na sétima trombeta. E aí, no final da última taça, o Senhor está voltando. Tá bom? Aí termina tudo que acontece em Apocalipse, aí vem o reino milenar. Depois do reino milenar, aí vem a Nova Jerusalém. Então, irmãos, entenderam? Aí terminou a primeira metade de Apocalipse. E a partir do capítulo 2 de Apocalipse, vai mostrar agora, vai recapitular, vai voltar de novo, mas mostrando só os principais eventos, mas com detalhes de cada principais eventos. Entenderam isso aí? Então, recapitulando de forma rápida novamente. Tá? Eu sou muito repetitivo para que os irmãos entendam isso, tá? Essas coisas parecem assim complicadas, mas não são. É que com o tempo vocês vão lendo, e vai ficando na cabeça, vai entendendo essa estrutura de Apocalipse. Então, o capítulo 5 mostra o Senhor com esse rolo, que é esse livro, com 7 selos. Aí o Senhor começa a abrir esses 7 selos. Aí no capítulo 6 mostra o Senhor abrir o primeiro selo, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Certo? Aí no capítulo 7 dá uma pausa. Aí no capítulo 8 o Senhor abre o sétimo selo. Aí dentro, quando abre o sétimo selo, começa a ter 7 trombetas. Aí tem a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta no capítulo 8. Aí no capítulo 9 a quinta trombeta. E a sexta trombeta. Aí no capítulo 10 há uma pausa. No capítulo 11 há uma pausa. Aí no final do capítulo, metade do capítulo 11, aí vem a última trombeta, a sétima trombeta. Aí depois a sétima trombeta abre 7 taças. Aí o Senhor volta. Certo? Então, resumir para vocês aqui de forma panorâmica tudo o que acontece, todo o propósito de Deus, da nova aliança, né? Desde a ascensão de Cristo, quando o Senhor ascendeu no céu, até a volta dele, até a volta, a segunda vinda do Senhor, até a volta dele no final da grande tribulação. Tudo isso está resumido nesses capítulos aqui, tá? Agora, é, essa estrutura é importante que vocês vão gravando isso para que não confundam vocês lá na frente, tá bom? Agora, qual é o princípio que eu queria mostrar para os irmãos antes de nós entrarmos no capítulo 5 propriamente dito?
O princípio, amados irmãos, é que tudo isso, tudo que nós falamos aqui, começa aonde? Tudo isso tem um começo e tem um fim. Tudo isso começa aonde? Começa lá no capítulo 4, no trono de Deus. Então, o capítulo 4 começa mostrando a visão do trono. Lembra? Nós falamos tanto do capítulo 4 já para vocês. Começa a visão do trono. Aí o capítulo 5 mostra o Senhor sendo o único digno de abrir o livro, esse rolo. Aí, quando o Senhor começa a abrir esse livro, começa a desencadear tudo o que vai acontecer desde a ascensão do Senhor até a volta dele, tá? Então, começa, ele abre o rolo, começa a abrir os 7 selos, depois as 7 trombetas, as 7 taças e a volta do Senhor. Mas se nós formos voltando, vai parar onde? Aonde? No trono. Então, as 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, o Senhor desatando e o trono. Onde eu quero chegar com isso? Que o trono é o trono do todo o universo. Tudo que vai acontecer daqui para frente, em Apocalipse, mas já está acontecendo isso, né? Vamos entender que tudo já começou a acontecer. Começou a acontecer desde que o Senhor ascendeu, tá? Desde que ascendeu lá no capítulo 5, no capítulo 4 e 5, mostra a visão do Senhor ascendendo para o céu. Desde que o Senhor ascendeu, tudo já começou a acontecer. Então, amados irmãos, tudo que está acontecendo hoje está de acordo com a vontade daquele que está no trono. Esse é o princípio maravilhoso. Tudo acontece e inicia no trono de Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, isso nos dá tanta tranquilidade. É difícil, não é? Ver as coisas que estão acontecendo, mas vamos entender que coisas que vão acontecer aqui para frente, assim, né? Até com coisas difíceis acontecendo. Guerras, terremotos, etc. Fome, doença, epidemias, a grande tribulação, que vai ser uma tribulação terrível. Aí você pensa, meu Deus do céu, o anticristo vindo, tudo acontecendo, o anticristo deitando e rolando durante 3 anos e meio, pessoas sendo martirizadas, irmãos morrendo, aquela coisa toda. Você fala, meu Deus, cadê Deus nessa história toda? Lembre-se, tudo começa a partir do trono de Deus. E eu mostrei para vocês aqui, 2 vezes aqui, mostrando para você, resumindo. Tudo começa no trono. Trono, o senhor vai lá, pega o livro, toma o livro da mão do Pai. O Senhor Jesus começa a abrir esse livro e todo o propósito de Deus, todo o julgamento de Deus que Deus vai fazer, começa a acontecer até a volta do Senhor. Já está incluindo hoje já. Ou seja, tudo está acontecendo, irmãos, está de acordo com a vontade de Deus. Por mais difícil que possa parecer, está de acordo com o propósito eterno de Deus. Ele está governando. O trono não está vazio. Esse é o propósito eterno de Deus. Então, quando as coisas acontecem na nossa vida, está debaixo do trono do Senhor. Amém? Isso é um princípio maravilhoso. Vamos ler o capítulo 5. Então, vamos começar o capítulo 5 hoje. Sempre que nós começamos um capítulo, nós lemos todos os versículos do capítulo, para depois nós explicarmos para os irmãos, né? Então, vamos ler o versículo capítulo 5 agora. Lembre-se mais uma vez, o irmão repetitivo que eu sou, né? Lembre-se mais uma vez, o capítulo 5 é uma continuação do 4, não parou, tá? Poderia até ter colocado, quem separou a Bíblia, o capítulo 4 e 5 como um capítulo só, porque é uma coisa só. E a visão aqui é o Senhor ascendendo aos céus. Lá em Atos, depois que o Senhor subiu das nuvens, o Senhor ascendeu. Então, isso aqui que aconteceu no capítulo 5 aconteceu há 2000 anos atrás. Tá? Então vamos lá. Versículo 1. Eu vou ler tudo, depois eu começo a explicar para os irmãos. Vi na mão direita. Então, para um pouquinho. Terminou o capítulo 4. Lembre-se, com a proclamação e o louvor. Amém, aleluia, dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes. O universo inteiro proclamando e louvando nosso Deus maravilhoso, Deus triuno. Maravilhoso. Até agora, Cristo não tinha aparecido no capítulo 4, não tinha aparecido. Agora ele vai aparecer no capítulo 5. Tá? Então vamos lá. Versículo 1.
Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é esse? Deus. Um livro escrito. Esse livro que é o rolo que eu falei. Por que eu falo rolo? Porque aqui fala livro, mas naquela época não era igual eu falei, não era um livro assim, não. É um rolo, um pergaminho, tá? Então vamos lá. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com selos, com 7 selos, tá? E nós vamos ver, como eu expliquei para os irmãos, vai sendo aberto, um após o outro, lá para o capítulo 6 em diante, começa a ter a abertura desses selos. Com 7 selos. Vi também o anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Você acha que qualquer um podia abrir o livro? Não, você vai ver aqui, ó, olha o versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Isso aí, irmãos, mostra tanto que isso é sério, esse livro. Vamos continuar. E eu quem? João, né? João falando, e eu, João, chorava muito. Puxa, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Repete 2 vezes isso. Repete no capítulo, no versículo 3, e no final do versículo 3, e no final do versículo 4. Ninguém podia abrir, nem mesmo olhar. Aí no versículo final do 3 foi assim. E o final do 4? Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar. João repete 2 vezes. Só que a diferença entre o que o João fala no versículo 3 e no versículo 4, ele repete 2 vezes a mesma coisa, que ninguém podia, era digno de abrir o livro, ninguém podia nem olhar para ele, mas há uma diferencinha entre o versículo 3 e 4. Qual a diferencinha? É que entre o 3 e 4, João desatou a chorar intensamente quando ele viu que ninguém podia abrir esse livro. No versículo 3, ele viu que tinha um livro. Ele não podia olhar com detalhe para ele, né? Ele viu que só tinha um livro na mão. Mas não podia ir lá e ficar olhando. Podia, né? Nem podia olhar. Aí, quando ele viu que ninguém era digno, ele caiu em choro, desesperado. E eu chorava muito. Aí, no meio desse choro, agora João repete tudo de novo, mas com choros. Eu imagino que é como se João estivesse repetindo tudo chorando, desesperado, tremendo, eu imagino até a boca, né? O choro desesperado. Aí ele repete com muito choro. O versículo 4. Esse 4 é um versículo de choro. É ele falando em meio a choro. Porque ninguém foi achado, isso chorando já, digno de abrir o livro, de nem mesmo olhar para ele. Sabe, irmãos, essa característica de João, de chorar muito por causa disso, eu vou separar uma mensagem só para falar sobre isso. Porque, talvez seja a próxima mensagem, quem sabe, porque isso tem uma grande lição para nós. Grande lição, tá? Mas vamos continuar. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse, que ancião? Dos 24 anciãos, né? Um dos anciãos me disse, não chores. Amém, amém. Não chores. E eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu! Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém! Ele venceu! Não chores, João! Existe alguém que pode abrir o livro, sim. Essa única pessoa, única no universo inteiro, chama-se Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu! Ele é digno! Ele venceu! Só porque ele venceu, ele é digno. A dignidade do Senhor é na vitória dele, porque ele venceu. Ele pode abrir o livro na vitória dele. Amém! Eu não sei como vocês estão, mas porque eu fico desesperado, irmãos? Se não houvesse o Senhor que havia vencido para abrir esse livro, o universo inteiro tinha que estar desesperado até hoje. Nós tínhamos que estar todos aqui dando mensagem de choro, chorando 24 horas por dia, desesperados,
porque ninguém podia abrir esse livro. Mas o Senhor venceu! Vamos continuar. Não quero ficar explicando agora, né? Versículo 6. Então, aí João pegou, aí quando ele falou isso, o ancião falou isso para João, olha o que João responde. Então vi, aí João olhou, o ancião só falou que havia alguém que era digno, que era o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aí quando João olhou, versículo 6, ele olhou para ver quem é esse, né? Então vi, aí ele fala, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Essa palavra, como tendo sido morto, no original grego, é claríssima. É a maneira mais correta no original grego, isso é claríssimo, irmãos. Não tem nada de discutível isso. No original grego é assim, como tendo sido recentemente morto. Então, por isso que mostra para nós, por esse fato, por esse versículo que fala que João viu um cordeiro como tinha sido recentemente morto, é que nos mostra claramente que o capítulo 4 e 5 é a visão da ascensão do Senhor. Lá em Atos, o Senhor tinha acabado de morrer e de ressuscitar. Ele era um cordeiro fresquinho, tinha acabado de morrer. É claro que a morte do Senhor nunca vai ser velha, né? Sempre vai ser fresca, né? O sangue do Senhor tem eficácia eterna. Mas o fato é que está escrito que, como tendo sido recentemente morto, isso prova categoricamente que aqui essa visão aqui mostra para nós a visão do Senhor ascendido ali, ó, em Atos. Ele tinha acabado de morrer. Lembra, em Atos foi cerca de 40 dias depois da morte do Senhor. 40 dias depois da morte do Senhor, lá em Atos. A morte e da ressurreição do Senhor. Então, o Senhor morreu, certo? Só um pouquinho, irmãos. O Senhor morreu, ressuscitou no terceiro dia, ficou 40 dias com os discípulos, aparecendo e desaparecendo para ele, lembra, né? Apareceu para Tomé, falou, Tomé, bota o dedo aqui. Apareceu para Pedro, né? Pedro estava pescando, depois chamou ele para comerem, né? Na praia. Só apareceu para os discípulos em portas fechadas. Apareceu para Maria Madalena, né? Depois o Senhor aparece ali em Atos capítulo 1, conversa com, dá instruções para os discípulos. O Senhor aparece para os dois discípulos de Emaús, que estavam descendo para Emaús, depois aí eles voltam para Jerusalém novamente. Tudo isso aconteceu nesse período de 40 dias, entre a ressurreição do Senhor e a ascensão do Senhor. E aí, em Atos, no final do capítulo 1, em Atos, o Senhor ascende. E aí entra nos céus e acontece tudo isso que nós estamos vendo aqui, ó. Essa visão de capítulo 4, capítulo 5, é o cordeiro como acabou de ter sido morto, porque havia só 40 dias que ele havia sido morto. Estava fresquinho, não é? Sempre é fresco, mas estava mais fresquinho aquele dia. Aí o versículo continua no versículo 6. Ele, o Senhor, esse cordeiro, lembra que quando João viu o Senhor, ele viu um cordeiro em pé. Aí esse cordeiro, aí vai descrever como é que era esse cordeiro. Ele tinha 7 chifres. O cordeiro tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Tudo isso vamos explicar para os irmãos, né? Quem são esses 7 olhos? Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, esse cordeiro veio, pois, versículo 7, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, na mão de Deus. Cara, não é um tomar com falta de educação, não, tá? Não é tomar força, não. Ele não tomou a força, não. Por que não foi a força? Porque quando fala tomar, parece que é uma coisa que vai lá, pega a força. Não, claro que não. O Senhor, ele era digno, então ele não precisa tomar força. Quem toma força é quem tem dignidade. Se eu tenho que tomar algo de você na sua mão, é porque eu não consigo conquistar você para me dar. Então eu vou lá, tomo na força, né? Não, o Senhor, quando fala tomar aqui, não é sentido tomar na força, não, tomar com dignidade. O Senhor foi lá e pegou da mão do Pai. Por quê? Porque ele era digno. O Pai, claro que o Pai entregou com todo prazer o livro selado para a mão do Cordeiro, né? Aí, versículo 8. E quando tomou o livro, aí o que aconteceu, irmãos? Oh, Senhor Jesus. E quando tomou o livro, olha, irmãos, olha que tem que mais. Quando tomou o livro, irmãos, houve uma explosão no céu de proclamação, de louvor. Irmão,
não só no céu, no universo inteiro. Vamos ver aqui, ó, no universo inteiro uma explosão de louvor e proclamação de adoração. Porque agora o único que era digno vai abrir esse livro. Olha só, vamos lá. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, que representam todos os seres vivos, né? E os 24 anciãos, que representam todos que são os 24 anjos, que representam todos os anjos, outros anjos, representam todos os outros anjos e que reinam atualmente, né? São reis e sacerdotes atualmente, temporariamente, até que os vencedores venham, né? Os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Uau! Puxa vida! Puxa vida, irmãos, diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, tá? Aqui que fala que são as orações dos santos, não são o incenso. Que fala que são as orações dos santos são as taças, tá? As taças que são as orações dos santos. E as orações dos santos estão cheias de incenso, que é Cristo. Vamos ver isso mais para frente, tá? Então, daqui a pouco, depois, quando eu entrar próxima mensagem do capítulo 5, eu vou detalhar essas coisas para os irmãos. Mas vamos continuar. Aí o que eles fizeram? Versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto. Olha aí, tinha acabado de ser morto. E com o teu sangue, por isso que esse livro é um livro, irmãos, tingido com sangue. Esse livro é o livro que o Senhor, o cordeiro morto, tomou ele com o seu sangue, né? E com esse sangue fez algo também, ó. E com o sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amém. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Amém. Tá falando? Os vencedores, né? Ah, tem um detalhe aqui, eu vou explicar depois, vamos continuar. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Olha, mãe, fica imaginando a cena. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Inimaginável a quantidade de anjos, de seres viventes de anjos e seres viventes ali louvando. Milhares e milhares, milhões de milhões. Sim, havia os 24 anciãos, que representam os anjos, mas eles representam os anjos como governantes dos anjos. Mas há milhões e milhares de anjos que esses 24 anciãos governam sobre eles também, né? E também de seres viventes. E aí, o que eles faziam, essa voz aí? Uma voz, olha, proclamando em grande voz. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Eram milhões e milhões de anjos e seres viventes proclamando, milhões, que não dá para falar, milhares e milhares. No entanto, todos eles proclamavam como se fosse uma única voz. Não havia milhões e milhares de vozes proclamando ao mesmo tempo, não. Era uma única voz. Claro, todos eles estavam proclamando, mas todos proclamando como se fosse uma voz única, proclamando a mesma coisa, juntos, em unidade. Eles estavam todos em unidade, todos em unanimidade, proclamando juntos, tá? De maneira que parecia uma voz só. Porque é o que fala assim, no versículo 11: ouvi uma voz de muitos anjos, dos seres viventes, dos anciãos, que era o número de milhões, de milhões, de milhares de milhares, mas uma única voz proclamando em grande voz. E não era uma vozinha baixinha, não. Era em grande voz. Dizendo o quê? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza. Por que eles exaltavam ele, foi morto? Porque ele tinha acabado de ascender ao céu. Estava recém morto o Cordeiro. Fresquinho, né? Que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém. Isso aqui nós vamos detalhar mais para frente, tá? Mas olha que tremendo. Então ouvi, não era só os quatro seres viventes e os 24 anciãos e os anjos, não. Agora aqui vem o versículo 13. Então ouvi que toda criatura, que é representada pelos quatro seres viventes, né?
que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, dentro do mar também, estava dizendo, todas essas, estava dizendo uma coisa só também, uma voz só. Aquele que está sentado no trono, que é Deus, e ao Cordeiro, que é Cristo, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! Nunca vai ter fim. E os quatro seres viventes respondiam, tá vendo? As criaturas todas cantavam, e os quatro seres viventes que representam todas as criaturas, seus representantes de todas as criaturas, também diziam o quê? Respondiam: Amém! Assim seja! E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Olha que cena, irmãos! Prostraram diante do Cordeiro e adoraram. Que cena tremenda, maravilhosa! Eu não consigo detalhar. Eu não estou tentando aqui, longe de mim, empolgar vocês, não. Com gritos meus aqui, não. Nada disso, não. Isso aqui é real, irmãos. Isso é uma explosão interior de uma. Eu fico louco com isso aqui. Eu tento imaginar com a minha cabeça, e é só imaginação minha, porque é impossível, é tanto que é maravilhoso. Mas as lições que tem aqui são lições tremendas para nós. Aí, o Senhor, o Cordeiro, pega esse livro na mão que tem 7 selos, e começa a explosão de louvor, de adoração no universo inteiro. Porque finalmente o único que é digno pôde pegar esse livro e abrir esses 7 selos. Aí o que acontece no capítulo 6? E o cordeiro começa a abrir os selos. Olha lá, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Aí começa a abrir. Aí começa a abrir o primeiro selo. Aí abre o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo. Estão entendendo, irmão? Aí é o capítulo 6 todinho. Aí dá o parênteses, repetindo de novo, dá o parênteses no capítulo 7 todinho. Aí no capítulo 8 o cordeiro abre o sétimo selo. Aí começa as 7 trombetas que tem no sétimo selo. Aí vem a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta, no capítulo 8. Aí no capítulo 9 vem a quinta trombeta, a sexta trombeta. Aí o capítulo 10 até metade do 11 dá um parêntese. Aí no finalzinho do capítulo 11, a sétima trombeta. Aí é a volta do Senhor. Aí terminou a primeira metade de Apocalipse. E aí, do capítulo 12 até o final, vai repetir de novo. Isso aconteceu nessa primeira metade, mas só mostrando os principais eventos, mas detalhando esses principais eventos. Até entender, irmãos? Ficou bem fácil de entender, não é? Entender, não sei como é que funciona, né? Agora vamos explicar um pouquinho. Agora vamos explicar alguns versículos de hoje, né? Vamos voltar para o capítulo 5, versículo 1. Agora eu vou detalhar algumas coisas para os irmãos, tá? Abriram aí? Então vamos lá. Versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, vamos detalhar, quem é esse que está no trono? É Deus. Nós vimos no capítulo 4. O capítulo 4 todo mostrou Deus. Ele descreveu, João descreve ainda certinho como é a aparência de Deus, né? Lembra a aparência de jaspe? Escreveu o trono todinho para nós no capítulo 4, lembra? Que tinha um arco-íris em volta, não é? Eu tinha um mar de vidro na frente. Escreveu com detalhe, nós vimos isso aí, né? Aí, eis que está no trono é Deus. E ele, quando João viu, na mão, qual mão de Deus? Na esquerda ou na direita? Estava esse livro, na mão direita. Por que a mão direita? Por que não a mão esquerda? Por que tinha que estar na mão direita de Deus? Por que Apocalipse descreve a mão direita e não a esquerda? Porque a mão direita, na Bíblia, é a mão forte. É um símbolo da mão forte, da poderosa mão de Deus. É a direita, tá? Então é a poderosa mão de Deus. Então, esse livro estava na mão direita. Ou seja, Deus estava guardando esse livro com muito poder, na mão mais forte de Deus, tá? Isso é simbólico. Claro que Deus não deixa a mão mais fraca ou mais, né? Deus é poderoso de qualquer maneira.
mas sempre na mão direita, do lado direito. Por que Cristo foi sentado do lado direito, não do lado esquerdo? Porque o lado direito é o lado de poder, tá? Do maior poder, né? Então vamos lá, então está na mão direita do Senhor. E que livro é esse? Fala um livro. Esse livro, ele era escrito por dentro e por fora, ou seja, por isso que é um pergaminho, tá? É um pergaminho, é um rolo, que era escrito pelo lado de dentro, pelo lado de fora, mas tinha selo, estava todo selado. Então ninguém sabia o que estava ali escrito. Mas que livro é esse? Vou explicar que livro é esse. Esse livro é o livro da economia de Deus. Ah, irmão Gustavo, enrolou. Falou nada. Falou e não disse nada. Porque o que é economia de Deus? Aí você me deixou mais confuso. Para muitos que estão aqui, já ouvi você ter várias vezes, nós sabemos o que é. Mas para muitos aqui, talvez, ou muitos que vão ouvir na internet, no YouTube, não vão entender quando eu falei da economia de Deus. Aí ficou pior do que estava, né? Ficou mais misterioso ainda. Então vamos explicar. A palavra economia de Deus, tá? Economia, a gente pode trocar esse termo, economia de Deus, para ficar mais fácil para vocês entenderem, para o termo propósito eterno de Deus. A vontade eterna de Deus. A maneira como Deus conduz todo o universo. A administração que Deus tem. Depois da morte de Cristo, é claro, né? Então, quando Paulo, por exemplo, lá no livro de Efésios, usa o termo, por exemplo, lá em Efésios, Paulo usa o termo, por exemplo, para os irmãos entenderem, né? É o propósito eterno de Deus. Paulo fala isso, né? Quando Paulo fala que Deus fez tudo com o seu propósito eterno, a palavra propósito eterno é muitas vezes traduzido em português como propósito eterno, mas no original grego, Paulo não escreveu propósito eterno, ele escreveu economia eterna. Por exemplo, lá no capítulo 3 de Efésios, Paulo fala da dispensação. Ele usa essa palavra dispensação, segundo a dispensação de Deus. A palavra dispensação está no nosso português, mas no grego a palavra ali não é dispensação, a palavra lá é economia, tá? Economia. Lá, por exemplo, em Timóteo, capítulo 1, Paulo, em Timóteo, capítulo 1, ele fala assim, né? Para que Timóteo tinha que viver, né? Ensinar os irmãos de Éfeso, que Timóteo estava na cidade de Éfeso, né? Cuidando da igreja em Éfeso, ele tinha que ensinar os irmãos a viverem segundo a, o serviço de Deus na fé, como está na nossa língua portuguesa, da Bíblia. Mas no original é segundo a economia de Deus na fé. Tá? A palavra no grego é economia. Então, mas eu vou explicar esse termo. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer, traduzindo, é o propósito, a maneira como Deus, o plano de Deus, como Deus faz as coisas. Nosso Deus, irmãos, não é um Deus sem propósito. Deus não faz as coisas assim, hoje eu tô a fim de fazer assim. Peraí, ele não faz segundo as coisas, segundo deu na cabeça dele, tá? Ou seja, sem de forma aleatória, sem pensar, sem planejar. Deus não é assim. Deus tem um planejamento. Deus tem um plano de ação. Deus tem uma maneira como ele quer agir. Que ele mesmo decidiu isso. Quem decidiu isso? Ele mesmo, a decisão dele. Ele tem uma maneira de agir, um plano de agir, tá? Ele governa, ele está no trono, está no trono. Deus está no trono, está no trono do universo, mas ele governa isso segundo uma maneira de agir que ele mesmo estabeleceu para ele. Então ele tem uma maneira de agir, um plano de agir, um propósito eterno. Muitos cristãos falam disso, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Ótimo, nós falamos isso na semana passada, né? Mas o que é estar no centro da vontade de Deus? É estar de acordo com o plano eterno de Deus. Vivendo de acordo com a maneira como Deus planeja governar esse universo na nossa vida. Então Deus tem uma maneira de agir. Essa maneira de agir, o Novo Testamento chama-se, que é o seu plano eterno, não é? Deus, muitos cristãos falam assim: Deus te salvou, Deus tem um plano na sua vida. Não fala muito assim, né? Deus tem um plano na sua vida, irmão. Esse plano na sua vida, é verdade, não é que Deus tem um plano específico para cada cristão, um diferente do outro, não. Claro, Deus age diferentemente uns com os outros. É claro que Deus age. Assim como você, pai e mãe, não age igual com os seus dois filhos. Apesar de Deus agir diferentemente com cada um dos teus filhos, Deus ele age sempre de acordo com o plano eterno dele, um propósito único a todos os filhos. Na prática, o Senhor vai lidando de maneira diferente com cada um de nós,
mas sempre levando todos nós para o único propósito e plano que ele tem para todos nós e para o universo inteiro. Irmãos, estão entendendo isso, irmãos? Isso é muito importante entender, tá? A maneira como Deus age comigo, a mesma maneira que Deus age, por exemplo, com a Débora? Não. A maneira como Deus age comigo, a mesma maneira como Deus age com a irmã Esther? Não. Com a irmã Jardim? Não. Com a irmã Regiane? Não. Nem com a Odete? Não. Deus age de maneira diferente com cada um de nós. Mas sempre ele age com todos nós, de maneira individual, personalizada com cada um de nós, mas sempre debaixo do único propósito dele, tá? Do único objetivo e plano dele. Esse plano a Bíblia chama de economia, tá? Vamos ter essa palavra economia. A palavra economia no grego é oikonomia, tá? Oiko, em grego, quer dizer casa, casa, tá? E nomia, quer dizer em grego lei, tá? Então, oikonomia é a lei de uma casa, tá? O que é economia? É como uma pessoa administra a casa dele. Por exemplo, na minha casa, e vocês na casa de vocês, vocês têm essa maneira de agir na casa de vocês, que é diferente da minha maneira de agir na minha casa. Cada um de nós governa a sua própria casa, não é? Na verdade, por exemplo, eu quero dizer o seguinte: eu na minha casa eu tenho o dia de lavar a casa, o dia de lavar o banheiro, o dia de limpar o quarto. Tem gente que lava no sábado, na sexta, tem gente que lava 3 por semana, tem gente que lava, não é assim? Tem gente que tem um dia específico para fazer compras por mês, tem gente que faz compra todo dia. Tem gente que lava roupa um dia específico da semana, tem gente que lava roupa outro dia da semana, não é assim? Ou seja, cada um de nós tem a sua maneira de administrar a sua casa. Você sabe quanto que entra de dinheiro, quanto vai sair, quanto vai gastar para pagar as contas do mês. Ou seja, você sabe como vai administrando a sua casa, não é assim? Deus também, ele tem a maneira como ele administra a casa dele, que é a sua economia, a sua economia, que é o seu propósito eterno. Agora, qual que é a casa de Deus? É a igreja, somos nós, tá? Deus tem um propósito eterno para a igreja, não só a igreja. No Novo Testamento, a igreja, ela também vai envolver a igreja, vai envolver também os judeus, vai envolver também o mundo, e vai envolver também toda essa terra, tá? O universo inteiro. Então, Deus é a maneira que ele está agindo no Novo Testamento hoje. No Velho Testamento também Deus tinha essa maneira de agir no Velho Testamento, mas eu estou falando do Novo Testamento porque aqui está falando da volta, quando o Senhor ascendeu aos céus. Então, é do Novo Testamento em diante. O Senhor morreu, o Novo Testamento começa com o nascimento de Cristo. E aqui mostra a cena do Senhor ascendido ao céu. Então, esse livro, na mão do Pai, é o que o Senhor vai conduzir o universo inteiro a partir do momento da ascensão de Cristo. Tá, irmãos? Então, envolve desse momento em diante. Lá de 2000 anos atrás, quando o Senhor ascendeu em Atos, até a volta do Senhor, é o que está nesse livro. Tá? E o que está nesse livro, então? É a sua economia de Deus. Estão entendendo, irmãos? Ou seja, a maneira como ele cuida vai cuidar não só da sua casa, mas de todo o universo, que envolve também os judeus, que envolve também a igreja, que envolve também é, o mundo, tá? Esse mundo e o universo inteiro também, não só o mundo, as estrelas, tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão ver, quando nós vamos ler os próximos capítulos de Apocalipse, que foi abrindo os selos, vão ver que vai envolver todo o universo. Vai envolver a igreja, vai envolver os judeus, vai envolver o mundo até os incrédulos e vai envolver também até as estrelas, até essa terra, até esse céu. Tudo vai ser julgado de acordo com o que está nesse livro. Entendeu, irmão? O Apocalipse é o livro que mostra o julgamento de Deus. Deus vai julgar tudo de acordo. Ele vai julgando de qualquer maneira, sem meta, sem um plano? Não. Sem um propósito? Não. É de acordo com esse livro. Espero que vocês tenham entendido, tá? Por que a gente fala que esse livro também é o livro da nova aliança? Por que a gente fala que esse livro é o livro a nova aliança é a aliança de Cristo depois que o Senhor morreu na cruz por nós, derramou seu sangue. Esse sangue é o sangue da nova aliança. Lembre-se que nós sempre proclamamos o nascer do Senhor, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala que o Senhor pegou, na última ceia, o Senhor pegou o cálice e falou assim: Este cálice é o meu sangue da nova aliança derramado por vós, não é? Então, a nova aliança é
da morte de Cristo, do Cordeiro que morreu por nós, até a que vai eternamente, né? Começa aqui e vai eternamente. Começa na morte do Senhor, por nós, na cruz, e até a eternidade. É a nova aliança. Por que nova? Porque difere da velha aliança. A velha aliança é a aliança da lei. Mas agora, a ascensão do Senhor, a partir da ascensão do Senhor, o poder ter morrido, começa a nova aliança. Por isso que esse livro é o livro da economia de Deus, mas da nova aliança. Tá, irmãos? Estão entendendo isso aí? Tanto é que no versículo 9, pula lá para Apocalipse capítulo 5, versículo 9, fala assim: entoavam um novo cântico. Por que chama novo cântico? Não cântico velho, por que novo? Porque agora era o cântico do Senhor que tinha acabado de fazer a redenção, de morrer por nós, né? E também envolveu o universo inteiro também, né? Falamos isso na mensagem passada, que a morte do Senhor, ela criou a redenção que envolveu todo, não só os homens, mas envolveu todo o universo, tudo, né? Até as criaturas, todo o universo foi influenciado pela redenção do Senhor. Então, entoava um novo cântico, por isso chama novo. É um novo cântico, porque é algo novo, da nova aliança, dizendo: digam és de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto, aí é novo, porque é da morte do Senhor em diante. E com o teu sangue, o sangue derramado em diante, que é da nova aliança. Comprastes para Deus, é o sangue que nos comprou, para Deus que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Tá? Entenderam aí, irmãos? Então voltando para o versículo 1. Expliquei para os irmãos que livro é esse. Tá? E esse livro é o próprio conteúdo de Apocalipse também. Porque vai abrir, quando o senhor começar a abrir esse livro no capítulo 6, vai até o capítulo 11, mostrando todo o conteúdo de Apocalipse. Aí do capítulo 12 até o final, repete os principais detalhes. Então, o que está nesse livro é todo o Apocalipse que vamos desfrutar. Tá bom? E esse livro é também a própria economia de Deus, o propósito eterno de Deus. Só que no versículo 1, esse livro estava selado. Fala, olha, fala assim, Apocalipse 5:1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, até esse momento aqui, ninguém sabia o que estava nesse livro. Esse livro era um mistério. Esse livro era um livro selado. E aí, versículo 2 fala: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Por que tinha que ser um anjo forte? Isso aqui era um anjo mesmo, tá? Isso aqui é simbólico, era um anjo, dentro dos milhões de milhares de anjos. Então Deus escolheu no momento ali um anjo e tinha que ser um anjo forte. Por que forte? Porque isso tinha que ser uma proclamação muito alta. Por isso que fala, ele proclamou com grande voz. Ele gritou com grande voz, para o universo inteiro ouvir. Quem que é digno? Irmãos, o fato desse anjo forte proclamar com grande voz também é uma lição para nós. Irmãos, eu espero que esse anjo grite, escancare, até exploda o seu tímpano e meu tímpano, no bom sentido, tá? Gritando no seu ouvido, no meu ouvido, e para todo homem ouvir, quem é digno? Para que nós aprendamos de uma vez por todas que só tem um que é digno. Esse único é o nosso Cordeiro Leão, que é Cristo. Será que o anjo tem que gritar no seu ouvido, quase que explodir o seu ouvido, um anjo bem forte para você entender e eu entender que nesse universo só existe um que é digno, que ninguém mais pode ser exaltado, que ninguém mais pode ser louvado? Será que tem que gritar no nosso ouvido para que entenda isso? Porque o universo inteiro sabia, e João chorou muito porque ninguém era encontrado que era digno. É incrível isso, irmãos. Por isso que eu falo assim, irmão, mas deixa eu explicar para vocês, irmãos. Deixa eu ser detalhista aqui, sem citar nomes. Irmãos, no meio cristão, até no nosso meio tinha isso. Pessoas adorando, exaltando homens, batendo palma para homens, exaltando homens. E o próprio líder falando que podia ser exaltado. Que pode se exaltar, só não pode ser muito, mas pode se exaltar. Que isso, irmão? E nós aceitando isso?
João chorou amargamente porque ninguém era digno. E você acha que algum homem é digno? Precisa de um anjo tremer, estourar o seu tímpano para gritar que quem é digno nesse universo inteiro? Não aceitem, irmãos. Não façam isso. Nunca aceitem isso. Nunca exaltem homens. A Bíblia nunca nos autorizou isso em parte nenhuma da palavra de Deus. Isso é contrário à palavra de Deus. Como eu disse na mensagem passada, os céus, isso é inaceitável nos céus. Mas na terra, os homens exaltam os outros. No céu, só há um digno. Na terra, nós fazemos isso com os próprios irmãos. Respeitar os irmãos é uma coisa. Honrar nosso líder é uma coisa. Exaltá-los é outra coisa. Extremamente diferente. Mas a linha é tênue. A linha de separação entre uma coisa e outra é tênue. Tomemos cuidado, irmão. Porque nós vimos isso, e no nosso bem nós vimos existir mais. Por isso que nós não aceitamos essas coisas e saímos dessas coisas. Dentre outros muitos motivos, de heresia e outras coisas mais. Por isso, nós não aceitamos tais coisas. Não aceitem. Ou senão o anjo tem que gritar no seu ouvido que não há digno. Que só um que é digno. Mas vamos continuar. Quem é digno de abrir o livro, de desatar os selos? Aí, versículo 3. Ora, nem no céu. E aí? Me responda, irmãos. Quem no céu pode? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém podia. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia. E eu chorava muito. Já falei para os irmãos, você fala mensagem só sobre esse versículo. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A dignidade é só do Senhor. Todavia, amém! Aleluia! Um dos anciãos me disse: não chores. É tremendo isso, irmãos. Essa mensagem só do choro vai pegar o versículo 4 que eu vou falar para os irmãos, do choro de João. Que lição para nós. E da resposta do ancião: não chores. Uau! Quem chora, um dia vai ser consolado. Mas vamos continuar. Não chores. Eis que o leão, amém, da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém! Quando o Senhor, quando João orava, na verdade, chorava, perdão, quando João chorava, o ancião falou para ele assim: não chora, não chores. Tem alguém que é digno, é o único, inclusive, tem alguém que é digno. E ele é digno porque ele venceu, foi o único que venceu, ele derramou seu sangue, ele venceu. Quem é esse, João? Olha como é que o anjo descreve o Senhor para João. Essa é a maneira como o anjo vê o Senhor. Ó, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, aos olhos do anjo, também aos nossos olhos, claro, o Senhor, ele é um leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Vamos explicar esses termos. Ou seja, por que o leão? E por que Judá? É claro, você sabe, Apocalipse é um livro simbólico, né? O Senhor é um leão mesmo? Não, claro que não, é um símbolo, tá? Da mesma forma também, o Senhor não é um cordeiro. Bé, não é um cordeiro, é símbolo, tá? Mas o que o simbolismo quer nos mostrar? Por que leão da tribo de Judá? Judá, você lembra, Judá é a tribo. Judá é um dos filhos de Jacó. Lembra? Jacó teve 12 filhos, um deles era Judá. E de Judá veio os reis. Quando começou a ter os reis, na época do povo de Israel, depois lá de Juízes, quando terminou de Juízes, aí estabeleceu os reis lá em 1 Samuel, né? Samuel, o primeiro rei foi
primeiro rei do povo de Israel foi Saul, mas mas Saul não era do desejo de Deus, né? Era uma escolha dos homens. Então, o primeiro rei realmente aos olhos de Deus foi Davi. Então, todos eles vinham, né, que era Davi, Saul não era da tribo de Judá. Saul era da tribo de Benjamim. Mas lembre-se, Saul não era desejo de Deus, tá? O primeiro rei aos olhos de Deus foi Davi. E Davi, sim, era da tribo de Judá, tá? Então, todos os reis daí para frente vinham da tribo de Judá. Era a tribo dos reis. E lá quando fala leão, por que leão? Porque isso aqui é uma profecia lá de Gênesis 49. Vamos ler lá? Gênesis 49. Abram, por favor, a sua Bíblia, Gênesis 49. Gênesis 49 fala assim. Eu quase terminando, tá, irmãos? Eu não vou prolongar muito mais. Não. Gênesis 49 fala assim, no versículo 8. Judá, aqui, Gênesis 49 são as bênçãos proféticas de Jacó. Quando Jacó estava próximo de morrer, Jacó chamou seus 12 filhos e foi dar uma bênção, foi dar uma profecia, uma bênção de forma de profecia para cada um dos seus filhos, né? Foi profetizando bênçãos para cada um desses filhos. É claro que para alguns não pareceu tanto bênção, para outros, né? Mas aí quando chega em Judá, um dos filhos, ele fala assim, versículo 8: Judá, teus irmãos te louvarão. Uau! A tua mão, Judá, estará sob a serviço. Serviço é o pescoço de teus inimigos. Vai pegar no pescoço assim, ó, vai baixar os inimigos. Porque seu pescoço, serviço é pescoço. Quando a mão pega aqui no pescoço, você pode empurrar ele para baixo, assim, até fazer ele agachar. Não é? A tua mão estará sob a serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai, quem é os filhos de teu pai? São os irmãos dele, né? Quem era o pai dele? Jacó. E os filhos do pai? São os irmãos dele, Judá. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Amém. Judá é leãozinho. Da presa subsiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Olha que profecia, como leão e como leoa. Tá vendo? Então, vamos entender que essa profecia, que isso aqui é o que a pouco está falando lá. Quando o anjo virou para Jó e falou que o Senhor era o leão da tribo de Judá, estava se referindo aqui, ó, Judá e um leão. Que fala aqui, ó, Judá, ó, você com nós, Judá é leãozinho, tá? Da presa subsiste, filho meu, encurva-se, ou como leão. Imagina o leão, leão encurva assim e deita-se como leão, porque ele é o leão. Leão, quando vai deitar, ele dá uma encurvada, ele deita como leão e como leoa. Isso é tão rico, irmão. Aí depois que o leão desleou, o leão deita, quem o despertará? Eu quero te fazer uma pergunta, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu estou antecipando aqui. Você já viu um leão deitado? Uma leoa deitada? Dormindo? Você tem coragem de ir lá despertar o leão ou a leoa? Vai lá. Tem coragem? Quero ver. Tô falando leão, não tô falando leão de circo, não, tá? Tô falando leão, que nem não existe circo. Tô falando leão, leão da selvagem, da mata, das florestas, né? Da África. Vai lá. O leão tá lá deitado lá, né? Curvado, dormindo. Vai lá, desperta ele, tem coragem, quero ver, vai lá. Cutuca do leão, leãozinho, leãozinho, tem coragem? Quem vai despertar ele? Isso é tremendo, irmãos. Vou explicar melhor agora para os irmãos entenderem, né? Vamos lá, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. Então, só resumindo, quando o anjo falou que Cristo é o leão da tribo de Judá, está se referindo a esses versículos. Vamos entender esses versículos. Versículo 8. Judá, então, o leão, o anjo falou que Cristo é o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é Judá? Judá é um símbolo de Cristo. E o leão, que é um símbolo da tribo de Judá, é um símbolo de Cristo. Aos olhos do anjo, lá para João, Apocalipse 5, Cristo é um leão da tribo de Judá. Ele é leão e é Judá. Então vamos lá. Versículo 9. Judá, teus irmãos te louvarão. Quem são os irmãos de Judá? Do Senhor. Quem são os irmãos do Senhor hoje? Quem que o Senhor gerou na cruz como seus irmãos? Nós! Antes de Cristo morrer, a Bíblia fala que ele era o filho unigênito de Deus, o único filho de Deus.
Depois que ele ressuscitou, a Bíblia fala que Deus mudou o nome dele para filho não mais unigênito único, mas filho primogênito, primeiro filho, porque agora Deus tem muitos filhos que somos nós. Lembre-se quando o Senhor ressuscitou, o Senhor virou assim para Maria Madalena e falou assim: Maria Madalena, vá lá, anuncia para os meus irmãos, e teus irmãos, que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Ou seja, os discípulos, todos os discípulos agora do Senhor, que somos nós, são irmãos de Cristo. E qual é a função nossa como irmãos de Judá, que Cristo? Qual é a sua função, irmão? Nossa função é louvar o Senhor. Judá, teus irmãos te louvarão. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida como irmãos de Judá é louvá-lo 24 horas por dia. Isso chama-se vida cristã. Se resumir essa vida cristã em uma palavra é uma vida de louvar a Judá, que é Cristo, o tempo todo. E louvar não é cantar, não. Louvar é falar bem de alguém. A nossa vida é falar de Cristo, viver Cristo, exaltar Cristo, cantar sobre Cristo, adorá-lo o tempo todo. Nossa vida é Cristo, Cristo, Cristo. Cristo é o centro de tudo na nossa vida. Nossa função é louvá-lo 24 horas por dia. Quando eu levanto, preciso levantar louvando, não cantando necessariamente, mas orando, buscando. Quando eu vou para a reunião é para louvar o Senhor. Quando eu saio da reunião é para louvar o Senhor. Quando eu estou dirigindo é para louvar o Senhor. Quando eu deito é para louvar o Senhor. Quando eu sonho é para louvar o Senhor. Quando eu acordo é para louvar o Senhor. A minha vida deveria ser uma vida de louvor, falar bem do Senhor o tempo todo, desde o dia que eu fui salvo até o dia que eu vou encontrar com o Senhor. Deve ser uma vida totalmente louvar o Judá. Os teus irmãos te louvarão, Judá. Os anjos fizeram isso, lá em Apocalipse 5. O universo inteiro fez isso quando o leão cordeiro. Por que eu digo leão cordeiro? Porque ele é o leão e é cordeiro. Vocês vão ver. Quando ele pega no livro assim, para dizer que ele era digno, explode o universo louvando esse Judá. Aí fala: a tua mão, versículo 8, estará sob a serviço dos teus inimigos. Quando o Senhor pega esse livro, ele começa a reinar. Ele começa a botar a mão dele sobre o pescoço dos inimigos. Porque ele venceu para abrir o livro. O que faz com que o Senhor torne-se digno de abrir esse livro lá, em Apocalipse 5 fala que ele venceu os inimigos, ele venceu o diabo na cruz, ele venceu a carne na cruz, ele venceu o pecado na cruz, fez a redenção, ele venceu o ego, ele venceu o velho homem, ele venceu todos os inimigos e vai colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. Começou o processo ali. Quando a Bíblia fala que Cristo, ao ascender aos céus, Deus colocou assentado à direita do Pai, até que se coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés, é isso. O Senhor está botando a sua mão no pescoço dos inimigos e fazendo cada um dos inimigos se curvar diante dele. E ele vai fazer isso, ele vai botar a mão no pescoço, vai fazer cada inimigo. Quando ele colocar todos os inimigos embaixo dos pés, por que embaixo dos pés? Ele bota a mão no pescoço para fazer ele agachar para ficar embaixo dos pés. Estão entendendo, irmãos? A figura chega aqui, ó, bota a mão no meu pescoço e me empurra para baixo e faz eu curvar, botar embaixo dos meus pés. Quando o Senhor colocar todos os inimigos embaixo dos pés, aí termina Apocalipse inteiro, termina o reino milenar todinho, aí começa o novo céu, nova terra. Mas esse processo de Judá, que é o Senhor, que é o leão, colocar a mão no pescoço dos seus inimigos e fazer eles agacharem e botar debaixo dos pés, começou isso na ascensão do Senhor. Que é o que está profetizado em Salmo 110. Que o Senhor vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. É o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos entender isso mais para frente. Vou falar para os irmãos mais para frente. 1 Coríntios capítulo 15 fala que vai colocar todas as coisas debaixo dos pés. É botando a mão nos serviços dos inimigos, empurrando eles para ficar agachado. Vamos continuar. Os filhos de teu pai, quem são os filhos de teu pai? Somos nós, os irmãos dele. Se inclinarão a ti. Nós só nos inclinamos para adorar ao leão da tribo de Judá. Primeiras pessoas que devem se inclinar aos pés do Senhor somos nós, os irmãos dele. A igreja. A igreja é a primeira que deve estar debaixo dos pés do Senhor.
Depois, você vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés do Senhor da igreja, que Paulo fala em Efésios capítulo, capítulo 1, que vai colocar, depois que você ascendeu, ele vai botar todo o universo debaixo dos pés de Cristo e da igreja. Por quê? Porque nós já estamos lá. Nós somos um com Ele. Irmão, irmã, o Senhor deve começar colocando, nos fazendo nós inclinados aos pés desse leão da tribo de Judá, desse Judá. Onde a igreja deve estar? Inclinada, adorando ao Senhor. Por isso, amado irmão e amada irmã, nunca exalte homens. Nunca se dobre para ninguém a não ser o leão da tribo de Judá. Isso é a função dos filhos do seu pai, se inclinarão. Aí fala, versículo 9, Judá é leãozinho, da presa subsiste. Por quê? O Senhor foi lá, ele foi lá da presa, ele pegou a presa, né? E ele está levantando da presa, ou seja, quando ele pegou a presa, subsiste, ele acabou de vencer a presa é os inimigos, né? Ele acabou de vencer. Ele é vitorioso. É lá em. Estou falando em Apocalipse 5. Então, é a profecia de Gênesis 49 de Apocalipse 5. O Senhor tinha acabado de ascender ao céu, o cordeiro tinha acabado de morrer e ser digno, venceu para poder abrir o livro. Aí fala, encurva-se. Por que ele encurva-se? Porque ele tá em pé ainda. Vocês vão ver que lá, vocês vão ver Apocalipse 5, ele está em pé. Ele não está ainda sentado, está em pé. Ele acabou de ascender, tá? Podem ver lá, ele está em pé, né? Vocês vão ver na mensagem seguinte, o cordeiro está em pé. Mas, quando você começar a reinar, ele não vai estar mais em pé, ele vai estar encurvado, sentado no trono, né? Diante de Deus Pai. E curva-se e deita-se como leão e como leoa. Ou seja, por que como leão e como leoa? Acho tão rico isso. A Bíblia podia ter falado deita-se como leão, você já entenderia, um leão deitando. Mas a Bíblia quis enfatizar leão e leoa. Eu pelo menos vejo leão e leoa, o princípio da reprodução. Não tem como ter reprodução sem ter um leão e a leoa, tá? Ou seja, o Senhor, nesse processo de reinar, ele está se reproduzindo, o leão e a leoa estão juntos, né? Ou seja, quem é o leão e a leoa, né? A leoa, na minha percepção, né, é a igreja está se unindo a Cristo, é a noiva, né? Está tornando-se exatamente igual ao seu amado, o seu leão. Nós vamos nos tornar exatamente conformados à imagem do leão, vamos ser a leoa, o noivo e a noiva. Salomão e Sulamita, como a Bíblia ensina. Sulamita é o feminino de Salomão, é a leoa, feminino de Salomão. Nós vamos casar com Cristo totalmente. E quando realmente a igreja estiver casada com Cristo, irmãos, totalmente, o universo inteiro, Cristo e a igreja estiverem unidos para sempre, quero ver quem é que vai ousar despertar esse leão e essa leoa. Quem tem coragem? Se hoje, até hoje, se o senhor se assentar, irmão, se o senhor estiver sentado, descansando, irmão, não se preocupe. Não tente acordar o Senhor, pode ficar tranquilo que ele é o leão, sabe o que ele está fazendo. Não tem nem coragem de acordar o Senhor. É o princípio dos discípulos. Lembra dos discípulos lá no barquinho? O Senhor estava lá nos evangelhos, né? O Senhor estava no barco, dormindo, e o barco começou a fazer. O barco começou a ver aquela tempestade, e os discípulos ficaram loucos. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Acorda o Senhor, pelo amor de Deus, acorda o Senhor. Aí foi desesperado acordar. Senhor, como é que tu tá dormindo? Tô quase morrendo aqui, você não faz nada. Aí se eu falar, acalmou a tempestade. Primeiro só acalmou os discípulos, depois acalmou a tempestade. Ele falou assim: por que vocês são homens de pouca fé? O que eles tinham que ter feito ali, naquele barco? Ora, se o senhor está dormindo, vamos dormir também. Cadê o mestre? Está dormindo. Nessa tempestade? É. Ó, então vamos dormir. Ele sabe o que faz, ele é o leão. Vamos dormir. Dorme todo mundo. Deixa aí que ele vai acalmar essa tempestade de alguma maneira. Ele sabe o que está fazendo. Ele é leão, ele sabe. Vamos dormir. Todo mundo dormir. Ninguém precisa despertar ele, não, porque o leão. Ninguém tem que ter coragem de despertar ele. Tem coragem de despertar o leão? Vai lá, desperta ele então, se tiver coragem. Tá dormindo? Deixa ele dormir. Então vamos todo mundo dormir também. Vamos descansar. O senhor está descansando? Descansamos também. Se o senhor levantar, a gente levanta também. Entenderam o princípio? Ele está reinando, ele sabe o que ele faz. Por isso, quando o Senhor acordou lá nos evangelhos, o Senhor primeiro acalmou os discípulos, porque havia uma tempestade no interior dos discípulos. Havia duas tempestades acontecendo naquele episódio. A exterior, que eram as ondas do mar, e a interior no coração de ansiedade dos discípulos. O Senhor acabou duas tempestades. Primeiro a tempestade interior dos discípulos, depois a tempestade exterior. Dizendo assim, calma, eu não estava dormindo, eu não sou leão. Calma, né?
Vamos entender o princípio aqui, irmãos? Isso é maravilhoso. Aí o versículo 9 fala: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão se entre os seus pés, até que venha Siló. Por que está falando isso? O cetro é cetro de rei. Bastão é bastão de rei. Quando Jacó falou que o cetro não se arredaria de Judá, está dizendo que do filho dele, Judá, daí para frente viria todos os reis, todos os reis iam ser da linhagem de Judá. O cetro sempre estaria na linhagem de Judá. Todos os reis deveriam daí para frente vir. O bastão nunca saiu de seus pés. Isso ia ser até que viesse Siló. Quem é Siló? Siló é um símbolo de Cristo. Quando Cristo veio, aí sim passou a ser o reino passou a estar na mão de Cristo, Siló. E a ele, que é Cristo, a obedecerão os povos. Por quê? Porque o Senhor comprou com seu sangue no Apocalipse 5. Vamos ler lá? Voltar para o Apocalipse 5? Aí eu termino. Apocalipse 5, versículo 8, 9. E entoava um novo canto dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, e a ele obedecerão os povos de toda tribo, língua, povo e nação. Essas quatro coisas, essas quatro palavrinhas aqui, tribo, língua, povo e nação, diz respeito ao povo dessa terra, certo? Ó, essa terra inteira, as pessoas todas que vivem nessa terra podem ser divididas em quatro tipos de pessoas: pessoas de toda tribo, pessoas de toda língua, pessoas de todo pessoas de toda nação. Essa terra é dividida, as pessoas todas, pode ser japonês, chinês, grego, o que for, essa terra é tudo dividido entre tribos, línguas, povo e nação. Não é? Ou seja, as palavras dizendo que se eu compor de toda essa terra, os povos vão obedecer Siló, não é? Que é o Senhor, que é esse Judá hoje, né? É o leão da tribo de Judá. E por que são quatro palavras? Tribo, língua, povo e nação. Porque diz respeito a toda a terra. Lembra que eu falei para os irmãos que o número 4, ó, são quatro coisas, ó, quatro. Tribo, língua, povo e nação, quatro. O 4 simboliza toda a terra. Lembra dos quatro seres viventes que representam toda a terra? Lembra da mensagem passada que nós falamos sobre isso? A terra é representada pelo número 4. E aqui todos os povos estão no número 4 ali, ó. Quatro. Quatro coisas. Tribo, língua, povo e nação. Representa todas as pessoas da terra. São o número 4 que representa a terra. Amém, irmão? Entenderam? Então, eu vou parar por aqui. Semana que vem eu continuo explicando o versículo 5 em diante, que é a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Depois vamos explicar sobre o cordeiro, que é o versículo 6, tá bom? Jesus é o Senhor.